Ora, muito boa tarde. Quando estávamos a preparar o evento, levantou-se a questão de, então agora temos que fazer um balanço dos 365 dias do RGPD e calhou-me a mim fazer este balanço. Eu tentei compilar aqui um bocadinho daquilo que foi o que aconteceu globalmente em relação a este tema, mas também colocar aqui bastante aquilo que foi a nossa percepção e do nosso trabalho com os clientes ao longo deste último ano e alguns clientes que também já tinham começado esse processo antes da saída do regulamento. Tentámos verter aqui um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento sobre este tema. Porque, fim ao cabo, e recapitulando aqui um bocadinho, o GDPR ou o RGPD não trouxeram assim tantas novidades para a maioria dos países europeus, não é? Nós estamos a falar, por exemplo, no caso nacional, de relativamente poucas alterações em relação àquilo que era o plano relativo atual. O que acontece é que esse panorama legislativo, não é? Tinha estas características. A maioria dos titulares conheciam os seus direitos, ou seja, independentemente da maioria dos direitos serem os mesmos que estão consagrados no RGPD, a maioria dos titulares desconhecia esses direitos e o ponto crucial, as multas eram leves ou praticamente inexistentes. Portanto, não havia aquele incentivo a respeitar que nasceu com o RGPD. Um outro ponto muito importante que eu acho que é bom para nós encetarmos aqui esta sessão é que houve 2 anos de preparação, certo? Nós estamos aqui a fazer um balanço do primeiro ano. Ao final do dia vamos ver o que é que foi feito e o que é que falta para fazer, mas houve 2 anos de preparação, não é? E esses 2 anos, se calhar, não foram aproveitados da melhor maneira. Para o panorama europeu, eu fui-me socorrer de informação divulgada pelo APP, que fala em grande aconteceu a nível europeu. Então, nós temos mais de 94 mil pedidos, temos mais de 500 mil DPOs registados, isto obviamente não era uma coisa que existisse antigamente, 64 mil notificações de data breach, 280 casos de intercâmbio de informação, e 56 milhões em multas. E entrando um bocadinho mais em pormenor em algumas destas multas, isto tudo passou pela comunicação social, não é? A maior foi a multa da autoridade francesa à Google, 50 milhões. E isto, obviamente, era um dos objetivos do regulamento, era de alguma forma pôr estas grandes empresas, não são as pequenas e médias empresas que têm algum processamento de dados, mas é essencialmente apanhar estes gigantes que têm políticas muito pouco respeitadoras, não é? dos direitos dos seus titulares de dados, e esta multa foi uma das primeiras consequências. Também uma multa à Uber no Reino Unido de 1 milhão de euros, também associada a uma fuga de informação e, obviamente, como todo este tipo de empresas costuma fazer, não contentes com a fuga, tentaram ocultar essa informação e simplesmente pagar para evitar que isto fosse conhecido. Não propriamente uma multa, mas um caso do Facebook na Alemanha, em que houve indicações que eles teriam que recolher, deixar de recolher e combinar uma quantidade tão grande de dados de utilizadores. E, por último, a multa mais famosa, aqui pelos nossos lados, que foi a multa do Hospital do Barreiro, que foi muito importante, sobretudo porque abriu precedente, e lá está, foi abrir precedente no grupo de organizações que achavam que iam ficar isentas das multas, com aquilo que era a primeira proposta de lei que saiu, e penso que foi importante para que todos os outros ficassem um bocadinho mais atentos à forma como estas coisas são feitas. Em janeiro de 2019, a Comissão Europeia deu 2 meses a Portugal para concluir o processo de transposição para a legislação nacional. Como sabem, isso ainda não aconteceu, não é? Só Portugal e Grécia, neste momento estamos na cauda da Europa, só Portugal e Grécia é que ainda não concluíram esta transposição. Mas não são tudo más notícias. O grupo de trabalho está prestes mesmo a concluir as coisas que têm para fazer. Houve uma discussão
hoje de manhã às 11 horas sobre o texto de substituição da proposta de lei. Se não conhecem e quiserem ter acesso ao documento, depois na apresentação tenho aqui um hiperlink para esse documento. E a ideia será que ele vá à votação global pelo plenário no início de junho. Ontem já estavam estive a ouvir uma conferência outro dia em que já falavam de junho globalmente, mas pronto, a ideia seria isto eventualmente ficar fechado até ao verão. Pontos muito importantes para quem ainda não analisou essa proposta de lei. Portanto, a proposta já não isenta as organizações públicas de sanções, mas deixa ao critério da CNPD durante 3 anos haver alguma isenção para os organismos. Mas, obviamente, ao critério da CNPD, que, se já ouviram falar a Presidente da CNPD, não parece demasiado entusiasmada em isentar as organizações de sanções, a não ser em enquadramentos muito específicos. Outro ponto importante nessa legislação é que estão previstos 6 meses adicionais para pedidos de consentimento a partir da data da entrada em vigor da lei. Quem esteja atento a estes círculos vai perceber também que este ponto está a ser muito contestado e eventualmente não vai constar da versão final da legislação, porque, para todos os efeitos, esse prazo terminou com a entrada em vigor do regulamento e não haveria espaço para a legislação nacional vir a crescer 6 meses para que as empresas, 1 ano depois da entrada em vigor do regulamento, ainda possam fazer a regularização dos seus pedidos de consentimento. Portanto, este ponto, até por outro dia, uma conferência em que esteve presente a responsável do grupo de trabalho, possivelmente não constará da lei final por causa disso. Para além disso, são efetuados ajustes nas sanções para pequenas empresas. Se forem ver, há uma série de escalões pré-determinados e a CNPD também apresentou algumas preocupações em relação a estas indicações na legislação, porque também haverá a ideia de que não havia espaço na legislação nacional para estes ajustes, porque senão isto quebra com a regra de igualdade que está prevista para os vários membros da União Europeia. Por exemplo, se houver uma empresa que tenha atuação em vários países, não é? Ficaria um bocado estranho que empresas de dimensões idênticas sejam multadas com sanções diferentes em diferentes países. E, portanto, isto também é um ponto que está ainda a levantar algumas questões. Como é que está a nossa CNPD? Portanto, nós já tínhamos uma entidade que se dedica, não sei exatamente, mas imagino pelo menos há 20 anos a este tema. Como acontece a quase todos os organismos públicos, não têm os meios necessários para exercer a sua atividade, mesmo com a nova legislação. Se forem ler o que está previsto é que eles possam usar de mecanismos de mobilidade interna para incorporarem pessoas nos seus quadros. Ora, uma vez que a CNPD precisa de pessoas com formação muito específica, isto também não se demonstra suficiente para aquilo que é necessário. Eles são hoje em dia 22 pessoas e uma análise daquilo que são os outros organismos para países de dimensão semelhante diz que eles deveriam ser pelo menos o dobro das pessoas. Haverão países mais ou menos com a mesma dimensão de população que têm cerca de 70 trabalhadores. E aqui, nestes 22 trabalhadores, está um motorista, está a secretária, não são técnicos que fiscalizam, não é? Os técnicos, se não estou em erro, são 7, que é, claro, muito pouco para o universo de empresas que precisam de ser fiscalizados e para o número de pedidos que são tratados. O que eles estão neste momento a fazer é dar simplesmente resposta às situações mais graves. Agora, qual é que é o problema aqui? Porque, efetivamente, eu estou a dar resposta às questões mais graves, não é? E depois as empresas, se calhar do mesmo setor, não estão a ser de todos fiscalizadas, porque eu só estou a dar resposta àquelas que foram sinalizadas. E, portanto, uma das preocupações da CNPD é não estarem, no fundo, a dar um tratamento igualitário, não é? A todas as empresas que estariam à partida nas mesmas condições. Outra coisa que também tem falhado por falta de recursos são uma série de pedidos de orientação dos vários setores. As indicações da CNPD é que os setores se procurem de alguma forma autorregular, de resto o regulamento empurra as empresas um bocadinho nesse sentido, não é? Tentarem encontrar uma forma de respeitarem o regulamento por acordo também entre as várias instituições.
Outra coisa que também foi apontada é que há uma série de orientações que estão dependentes do que vai ser esclarecido na legislação nacional. É o caso, por exemplo, da utilização dos dados biométricos, mas há outros pontos, por exemplo, que têm a ver com a gestão de dados de seguradoras que não estão ainda a ser previstos naquilo que é a proposta de lei atual e que, de alguma forma, terão que ter alguma resposta, algum esclarecimento oficial. E coloquei-vos aqui alguns números interessantes, não é? Houve 4 multas, 3 uma ao Hospital do Barreiro, 3 a empresas privadas, um total de 424 mil euros, 274 violações, 263 ações de fiscalização e foram abertos 864 processos de averiguação. Se pensarem que isto foi gerido pelas ditas 7 ou 10 pessoas, até é muito trabalho. Já muito eles têm feito com aquilo que são os recursos que têm disponíveis. Portanto, este é mais ou menos aquilo que é um panorama geral do que é que aconteceu, de que números é que nós estamos a falar, de que dificuldades é que nós estamos a falar e muito mais se poderia falar aqui, das coisas que ainda há para ultrapassar e mais se falará com certeza nas outras apresentações. Mas, como eu disse, para além disso, eu quis verter aqui um bocadinho daquilo que é a experiência da Quidgest ao longo deste tempo. E então eu tentei compilar isto aqui em o que eu chamei lições aprendidas e boas práticas. Então, primeira lição aprendida, o papel do Estado. Claramente, também por falta de muita indefinição, não é? Houve aqui uma série de falhas associadas ao Estado. Primeiro ponto, obviamente, a falta de transposição da legislação que deixou por formalizar a autoridade de controle. E, portanto, a CNPD tem continuado o seu trabalho com os recursos que tem disponíveis, mas, obviamente, não foi ainda formalizada como autoridade de controle. Houve aqui e associado a isto, não é? Tivemos um longo período de indefinição em relação a uma quantidade de coisas. Os mapeamentos de dados foram feitos com base no regulamento e no critério das múltiplas empresas que estavam a prestar esses serviços. Não havia nenhuma indicação oficial de qual haveria de ser o formato de recolha desta informação, até há relativamente pouco tempo, em que foi disponibilizado um formato para registro de atividades de tratamento pela CNPD. E quem tem trabalhado nestes temas percebe que isso provocou tenham saído resultados muito diversos dos vários mapeamentos que foram feitos em cada uma das empresas. E o mesmo no que diz respeito às avaliações de impacto, houve ali um período ainda de largos meses em que estivemos à espera dessa informação, que depois foi fornecida pela CNPD. Por outro lado, não houve propriamente uma campanha de divulgação dos direitos juntos dos titulares de dados. Muitos dos pontos que eu vou falar a seguir têm a ver com ignorância, poderiam ter sido reduzidos com alguma campanha, como nós fazemos campanhas contra o tabaco e contra a violência e contra todo tipo de coisas que nós vemos nos vários meios de comunicação social. Poderia ter sido lançada uma campanha que ajudasse a esclarecer os titulares de dados em relação aos seus direitos e também em relação aos limites dos seus direitos. Porquê? Encontramos uma série de coisas incorretas, não é? Por exemplo, nós tivemos empresas que tentaram invocar direitos dos titulares seus funcionários. Isto é absolutamente incorreto, não é? E isto é falta de informação, não é? Que não chegou aos titulares de dados. Por outro lado, não é o caso típico, não é? Eu sou cliente da EDP e vou fazer uma invocação do direito ao esquecimento, não é? Eu tenho um contrato com a EDP, eles não podem esquecer-me da sua base de dados, não é? E, portanto, mais uma vez, uma falta de percepção dos limites dos direitos e em que contexto é que eles estão enquadrados. Outro caso também é a invocação de direitos de um titular em nome de outro titular. Portanto, isto são 3 exemplos, não é, básicos de invocações incorretas de direito. Muitas outras coisas aconteceram. Nós tivemos... minha colega Maria Guedes daqui a pouco vai mostrar o sistema que nós desenvolvemos. Uma das coisas que nós tivemos que fazer foi incluir a possibilidade do utilizador que está a fazer a análise do pedido indicar que aquele pedido é ilegítimo, ou seja, de eu distinguir o verdadeiro exercício de direitos de um exercício de direitos que, no fundo, não cabia àquela pessoa que nos está a contactar. E, portanto, houve uma série de questões que não foram bem esclarecidas, não é, junto dos titulares de dados. Obviamente que as pessoas também podiam ter procurado essa informação e não procuraram, mas acho que num caso deste género também caberia ao Estado apoiar esse esclarecimento.
No que diz respeito à implementação dos projetos de proteção de dados, nós trabalhamos em clientes de vários setores, que trabalharam com empresas da mais variada, dos mais variados tipos, desde a sociedade de advogados, a consultoras, a empresas mais tecnológicas, e como eu disse, porque não havia muita informação, porque não havia normalização dos dados que deveriam ser levantados, houve uma série de questões que não foram bem levantadas junto desses clientes. Por exemplo, ainda há pouco tempo saiu uma notícia, não é, sobre pedidos de consentimento que não deviam ter sido feitos, não é? Ou porque havia uma obrigação contratual, ou porque havia legislação de base a esses tratamentos de dados e foram enviados consentimentos. Eu, por acaso, gostava de saber como é que as empresas geriram, não é? Empresas que têm contratos com os seus titulares de dados, como é que geriram se os titulares não consentiram, não é? Porque, ao fim e ao cabo, têm um contrato para executar, não sei como é que depois resolveram essa questão do titular de dados ter dito que não aceitava. Mas é um caso claro de ignorância e de mau aconselhamento, em alguns casos. Noutros casos já foi o oposto, não é? Casos em que devia ter havido um pedido de consentimento e esse não aconteceu. Muitas vezes ele não aconteceu porque houve uma interpretação um bocadinho abusiva daquilo que são os interesses legítimos do titular de dados, não é? É um bocado discutível dizer que eu, como sou cliente da EDP, quero receber toda a publicidade da EDP porque é meu interesse legítimo receber. Eu estou a dar o caso da EDP só porque foi como ocorreu, não porque a EDP tenha feito isso, ok? Mas a verdade é que houve algumas interpretações abusivas do que é o interesse legítimo. Por outros casos, também houve muitas empresas que não mexeram nos seus pedidos de consentimento e continuaram a pedir os seus consentimentos de forma implícita ou sem indicação da finalidade de tratamento que nós estaríamos a autorizar. Um dos últimos casos também deu aí notícia há pouco tempo, foi a questão da ocultação de dados em contratos públicos. De repente começaram a aparecer em sítios onde deviam ser publicados oficialmente os contratos rasurados, sem informação dos nomes dos envolvidos. Isto é absolutamente incorreto, não é? O princípio da transparência implica que eu identifique efetivamente as entidades que tiveram parte no contrato. O que a Presidente da CNPD esclareceu esta semana ou a semana passada foi que, efetivamente, eu não preciso pôr lá toda a vida das pessoas envolvidas no contrato, não é? Escusado eu ter lá um exagero de dados pessoais. Mas, no princípio da transparência que isto obriga, eu não posso ocultar os dados dos envolvidos nos contratos. Também nos assessments houve pontos que ficaram por levantar. Muitas vezes estavam associados à formação da empresa que estava a fazer o mapeamento. Ou porque se esqueceram dos arquivos em papel, ou dava muito trabalho de ver o papel e, portanto, ficou de lado. Não identificaram quais são as operações de tratamento que são efetuadas sobre os dados, não identificaram licitudes de tratamento, como é que eu, no âmbito do RGPD, posso fazer um mapeamento onde eu não identifico as licitudes, é a base, não é? Quais são os prazos de retenção ou de conservação desses dados e quais são as subcontratações ou transferências de dados que ocorrem para cada uma dessas atividades de tratamento. Muitas vezes, não é, esta informação não foi recolhida no detalhe que era necessário. Porquê? Porque não havia um conhecimento detalhado depois da forma como essa informação ia ser necessária e ia ser utilizada. Como eu disse, para além disto, eu tentei compilar uma série de boas práticas que nós encontramos nos clientes, não é? Um deles é precisamente a seleção do DPO, não é? O regulamento prevê que deve ser uma entidade isenta, deve ter suficientemente liberdade de atuação dentro da organização. Isto também tem corrido aí muita tinta sobre, dentro da administração pública, como é que deve ser o critério. Ainda estive outro dia numa conferência onde discutiam que nenhuma chefia devia ser DPO, porque não deviam acumular essas funções. Portanto, há toda aí uma panóplia ainda de discussões à volta sobre qual é que seria o perfil adequado do DPO, nomeadamente à administração pública, que tem uma estrutura de carreiras definida. O assessment deve ser bastante detalhado, não é? O foco não deve ser tanto eu vou registar a informação, mas deve ser como é que eu vou precisar de a recuperar, que perguntas é que a autoridade de controle me vai fazer, que perguntas é que os meus titulares de dados me vão fazer, e se o meu mapeamento de dados não me estiver a dar essas respostas é porque é insuficiente e precisa de ser mais detalhado. Eu devo também perceber todos os sistemas de informação, todos os repositórios, todos os arquivos que estão por debaixo
das minhas atividades de tratamento, para eu poder dar essas respostas. Já estou quase, Carlos, obrigada. O assessment pode, e até quase que acrescentaria, deve ser efetuado em simultâneo com uma análise de processo de negócio. Ou seja, quem tem a ocasião de o poder fazer, é muito importante conjugar as duas coisas, porque eu tenho uma percepção muito mais adequada das minhas atividades e se eu estou a cobrir todas as componentes. É muito importante também identificar responsáveis. O DPO é uma pessoa. Uma empresa grande, nós temos não sei quantos interlocutores que vão ter que ter um papel ativo neste processo. E nesta ligação também aos processos de negócio, o RGPD deve ser incluído de forma transparente nos procedimentos. Não deve ser visto só como um peso, mas encontrar a melhor forma deles se enquadrarem nos procedimentos. E isto implica articular as várias vias de comunicação que eu tenho com os titulares de dados, montar interoperabilidades entre os vários sistemas que eu uso, ou seja, simplificar o processo, usar as ferramentas adequadas para agilizar todo este processo. Se eu estiver a fazer isto tudo em papel à mão, é uma dor de cabeça. Portanto, nós temos visto que os clientes que optaram por este tipo de abordagem tiveram uma implementação muito mais tranquila dentro das suas organizações. Em conclusão, como eu tinha prometido, Carlos, quando falamos em GDPR, não é, temos uma multiplicidade de questões que têm que ser pensadas e que ao fim destes 365 dias, quer a nível governamental, quer ao nível de cada casa anteriormente, há muito que fazer, mas pensem nisto como um processo de qualidade, um processo de melhoria contínua, não é? Não vai estar pronto de um dia para o outro, não é? Nem para os que já encetaram este processo há mais tempo. É um work in progress, não é? Algo que vocês têm que ir trabalhando no dia-a-dia e todos os dias vão completando mais uma etapa. Muito obrigada.